Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Seguimos com o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, sempre na companhia das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. No último episódio, lemos e analisamos o capítulo 5, Recebendo Assistência. Nessa passagem, somos apresentados ao personagem Lísias, que está cuidando de André Luiz. O autor espiritual continua, digamos, internado e ainda se recupera. Ficamos sabendo que há muitos espíritos resgatados em desequilíbrio e que há uma ampla área em nosso lar só para atender esses pacientes. Mas um ponto interessante desse capítulo é quando Lísias diz para André Luiz: é preciso saber falar para construir novamente. Tema muito importante que será mais detalhado no capítulo de hoje. Então, livro Nosso Lar na mão? Se estiver sem a obra, veja o link na descrição do episódio. E vamos começar a nossa jornada. Então vamos lá, capítulo 6, Precioso Aviso. Então o André Luiz começa aqui explicando. No dia imediato após a oração do crepúsculo, aquela oração que ocorre lá no final do dia, no início da noite no nosso lar, que nós já vimos no capítulo 3, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. O atencioso visitador é Ulisses. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, ou seja, ó dor, ó vida, ó azar, ó como eu fui infeliz e tal. Esse é o velho vício dele. Comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente a meu lado. Não posso negar, diz aqui o André Luiz, que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar, ou seja, ligar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Muito bem, vamos ao primeiro comentário do programa de hoje. Sandra Rodrigues. Então, aqui nós vimos que quando o Clarencio perguntou se o André Luiz estava melhor, ele começou a se lamentar. E essa frase dele, para mim, foi muito emblemática. Ele falou: ah, como tem sido pesada a minha cruz. E quem de nós não conhece uma pessoa que, quando a gente pergunta, tudo bem? Essa pessoa começa a desfiar o rosário. Às vezes, a gente até se arrepende de ter perguntado. Mas muitas pessoas têm esse hábito de reclamar, de se lamentar. E não que a gente não possa dar uma reclamadinha de vez em quando, né? Às vezes até serve como um alívio para nós, mas o que nós não podemos é deixar essa lamentação se tornar um hábito. Todos nós temos problemas, sem exceção, todos nós temos. Nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, num mundo de provas e expiações. E que nós estamos aqui, como nós já dissemos no capítulo anterior, para resolver as nossas questões deixadas nas encarnações anteriores, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Agora, a diferença é a forma como nós lidamos com isso, nos lamentando ou enxergando essas nossas dificuldades como uma oportunidade de crescimento. O Chico Xavier costumava ter em cima da cama dele uma placa com os dizeres: isso também passa. E se nós tivermos esse pensamento, tudo vai ficar mais fácil, mais tranquilo, porque nós sabemos que nem os momentos bons e nem os ruins são para sempre. Então, nos bons, vamos aproveitar cada segundo. E nos ruins, ter em mente que eles são passageiros. E vamos tentar tirar algum aprendizado, sem reclamar ou nos lamentar. É aquela história, gente, de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Eu encontrei uma frase na internet. Infelizmente, não dá o nome do autor, diz que é um autor desconhecido, mas eu trouxe aqui para vocês porque eu achei muito bacana. E fala assim: tudo na vida tem dois lados, o bom e o ruim. Quem só vê o lado ruim vive pela metade, e pela pior metade. É bacana, né? Para a gente poder
entender, parar de se lamentar e ver a vida com outros olhos. É verdade. E porque quanto mais você fica nesse círculo vicioso, você vai sendo colocado cada vez mais para baixo. E é perigoso. Para você sair depois do fundo do poço, é mais desafiador. Bem, seguindo aqui. O André Luiz, então, continua aqui na descrição. Ele fala o seguinte: Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Vamos embora aqui. Além do mais, diz aqui o André Luiz, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis, indescritíveis. Amainada, acalmada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada, infeliz Hélia, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. E aqui nós vamos dar um... Ele vai continuar nesse ó vida, ó dor, ó azar, mas a Sandra Curado quer fazer um comentário. Vamos lá, Sandra. Ai, é verdade, Antônio. Nossa, aqui André Luiz, ele discorre uma série, né, de equívocos, todos a gente vai ver que causados pela sua vaidade excessiva. Mas a gente vai ver que isso não acontece só com ele, não. Bom, primeiro, como a Sandra mesma já disse, ao se dar conta de que Clarencio estava ali amorosamente disponível para ouvi-lo, então André Luiz já se sente à vontade para despejar sobre ele toda a sua lamúria, e reafirmando quantas vezes a gente não faz o mesmo, e principalmente com aquele amigo ou com aquele familiar que demonstra ali um pouquinho mais de paciência, a gente segue abusando desse amigo e vamos lá jogando todo o lixo tóxico em cima dele. E, porém, essa imperfeição, ela é um pouco difícil da gente detectar em nós mesmos, porque a gente acha que, o que tem? Eu só estou desabafando, não vê problema nenhum, mas não é verdade, a gente acaba mesmo tirando a energia do outro. E, bom, depois ele segue ali falando do filho mais velho, né? Então ele se preocupa se o filho teria seguido ali o caminho que ele próprio escolheu. Bom, isso aqui é um clássico, querer que os nossos filhos realizem os nossos sonhos, mas a gente não pode esquecer de que são espíritos com uma jornada de evolução própria. Então, os filhos, eles vêm por nós, mas não para nós. Na sequência, ele se refere à esposa Zélia como infeliz, frágil, uma figura assim dependente. Ele questiona até se ela teria morrido de saudades. Isso acaba acontecendo muito quando a gente subestima as pessoas, quando nos sentimos superiores e acabamos dominando o outro. Então, tanto nesse caso como a esposa, como no do filho, acho que André Luiz ele acaba confundindo possessividade com amor, porque o verdadeiro amor, ele liberta, mas para André Luiz o importante era estar no comando, e ele tem a ilusão de que foi devotado à família, que nem merecia estar passando por todo esse sofrimento. E aí, para finalizar, ele diz que poucas pessoas podem ter sofrido tanto quanto ele, né? Aí aqui ele já demonstra todo o egoísmo, a vaidade e a falta de humildade. Porém, Clarencio, como elevado que é, ele permite que ele continue a extravasar, porque, na verdade, faz parte do tratamento de cura dele. Então, vamos ouvir mais um pouquinho aí o que ele tem a dizer para a gente. Isso é verdade. É o lado curador, a parte didática do Clarencio, deixando ele falar, porque daqui a pouquinho o Clarencio então vai ter uma outra conversa aqui com o André Luiz, que afinal de contas são as lições que ele está aprendendo aqui.
Então, no planeta, diz aqui agora, vamos voltar aqui para o André Luiz fazendo aqui o nosso momento, como sou infeliz, vamos lá. No planeta, vicissitudes, ou seja, insucessos, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, ou seja, muito mais coisas negativas do que momentos de alegria que são pequenos, né? Polvilhando pequenas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo, em seguida, martirizações, ou seja, sofrimentos no além-túmulo, que é o que ele acabou retratando para nós no primeiro e no segundo capítulos. Que será então a vida? Pergunta aqui o André Luiz. Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Finaliza aqui o André Luiz. Nossa, gente, eu estou quase deprimido com essas frases do André Luiz aqui. Bom, chegada a essa altura, né, diz ele aqui, o vendaval da queixa, e ele mesmo reconhece que foi um vendaval, isso é uma tormenta, isso aqui, meu Deus do céu. O vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Aí Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação, ou seja, não alterou a voz, continuou conversando com ele tranquilamente. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Uma pergunta interessante. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, diz aqui o André Luiz, ele continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota, mostra enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso, penoso, árduo e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar, ampliar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Diz aqui o Clarencio, nós vamos continuar, vamos dar só uma pequena pausa aqui, porque há uma reflexão que a Sandra Rodrigues quer fazer sobre esse primeiro momento aqui do Clarencio conversando com o André Luiz. Vamos lá, Sandra. Isso mesmo. A primeira coisa aqui é que o Clarencio fala para o André Luiz aprender a não falar excessivamente de si mesmo e nem comentar a própria dor. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, porque enquanto estamos falando de nós mesmos, preocupados com os nossos problemas e olhando para o nosso umbigo, não temos tempo e nem disposição para olhar e se preocupar com o nosso próximo. Ele fala que a lamentação mostra enfermidade mental de tratamento difícil. Então, reclamar, se lamentar, não vai resolver nenhum problema, e muito pelo contrário, porque a lamentação vai baixar nosso padrão vibratório, e talvez o da pessoa que está nos ouvindo, vai deixar o ambiente pesado, vai atrapalhar a nossa sintonia com os bons espíritos. E nós precisamos estar atentos à qualidade dos nossos pensamentos e o que ou quem nós vamos atrair com essas reclamações e lamentações. Tem uma citação que fala, mente sã, corpo são. Aí eu fui lá procurar quem tinha falado isso, eu descobri que foi um poeta romano chamado Juvenal. Então, mente sã, corpo são. O nosso pensamento positivo faz bem ao nosso corpo, à nossa saúde, à nossa alma, às pessoas que estão à nossa volta, além de atrair coisas boas para a nossa vida. Nós espíritas falamos muito sobre vigiar e orar, que está no Evangelho de Mateus. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, estarmos constantemente fazendo as nossas preces, pedindo a orientação de Deus e dos bons espíritos para resolvermos as nossas situações com sabedoria. E aí, nessa parte, eu me lembrei aqui da oração da serenidade. E diz assim, Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para discernir uma da outra.
Tem coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. Então, temos que ter a sabedoria de aguardar o tempo de Deus, sem lamentações, sem reclamações. Sem dúvida. E eu gosto muito desses capítulos do Nosso Lar, particularmente, né, a minha visão. Eu gosto muito desses capítulos, nem o capítulo 4, esse capítulo aqui, que é o Precioso Aviso, um pouco também o capítulo passado, quando o Ulisses já dá o primeiro toque para o André Luiz sobre o cuidado que ele tinha que ter ao falar. São momentos em que trazem para nós menos as descrições do nosso lar, mas mais algo que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Um cuidado que nós temos que ter com certos comportamentos. Como foi lá no capítulo 4, que nós aprendemos, veja, não adianta, né? Vamos aproveitar aqui melhor a nossa encarnação, vamos utilizar melhor, se preocupar um pouco mais com o plano espiritual, fazermos as nossas boas obras, sermos pessoas melhores, utilizar agora a nossa encarnação. Foi um excelente recado. E agora, nesse capítulo, está falando muito sobre essa questão do cuidado da palavra, a palavra, a maneira como nós podemos nos colocar. No caso aqui, o André Luiz está naquele momento da palavra, ó dor, ó vida, ó azar, que nem da hiena do desenho animado, acho que muitos de vocês conhecem. Falando outro desenho animado também, tem aquele da família Adams, aquele desenho antigo, que só mostra a minha idade muito avançada, que o caminhãozinho ia andando, né, o trailer deles ia andando e a nuvenzinha ia junto. Então, são essas questões, muito da nossa vibração, como as minhas colegas aqui já falaram, você acaba baixando esse padrão vibratório e tudo mais, mas tudo isso acontece por quê? Não só por causa do pensamento, mas também pela maneira como você verbaliza isso. E pegando carona aqui no que a Sandra Rodrigues falou do Evangelho, tem a carta de Tiago, lá no capítulo 3, na carta de Tiago, está lá no Evangelho, ele fala o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado com a língua, que a língua ela é pequenininha, mas ela pode causar um incêndio se a gente não conseguir controlar. É que nem o leme do navio, é pequenininho, mas o leme diz, olha, o navio vai para a direita, vai para a esquerda. Então, é esse cuidado que eu acho que é muito importante para nós refletirmos aqui sobre como nós estamos falando. E, obviamente, o que nós estamos falando, nós também estamos pensando. Então, uma coisa vai levar à outra. O cuidado que nós temos que ter para esse tipo de atitude, que pode nos colocar muito para baixo, muito num sentimento muito negativo. Isso quando nós, de repente, não pensamos coisas mais negativas em relação ao próximo, coisas mais agressivas, e isso também acaba se retratando na maneira como nós falamos. Aí podemos ser mais duros ao falar, podemos estar xingando alguém. Então vejam como tudo isso está dentro de um grande pacote. O cuidado ao falar, o cuidado no que vamos pensar e no que nós estamos aqui verbalizando. Acho que isso é um bom recado aqui desse capítulo para a nossa vida mesmo, aplicar isso em nossas vidas. Bem, agora vamos voltar aqui para a segunda parte do Clarence. O Clarence não acabou a aulinha aqui para o André Luiz, ele está lá todo explicando, está tentando ser muito didático para o André Luiz mudar um pouco essa postura. Então, ele segue aqui dizendo o seguinte: o mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis, improdutivas, de lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda, ou seja, transborda amor, enquanto nós vivemos onerados, sobrecarregados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, de maneira adequada. Sandra Curado. Aqui, Clarencio, ele mostra, André Luiz, que essa preocupação excessiva com os familiares mostra que ele não compreende os mecanismos do amor, da justiça e da misericórdia divina. Na verdade, além de ele não compreender, ele não confia no Criador e nas leis do universo. Porque, como a gente já falou antes, cada um tem a sua jornada evolutiva. E essas pessoas que fizeram parte da nossa família aqui na Terra,
elas fazem parte também da grande família universal que tem o Criador no comando. O mesmo que está oferecendo a André Luiz essa oportunidade de recomeço. Então, eu acho que Clarencio, ele entende e respeita as saudades dos entes queridos, mas ele faz um grande alerta a André Luiz. Entrega e confia no bem maior. Se concentre na sua evolução, na sua cura. E ele segue dizendo assim para ele, olha, esse lugar aqui não é propriamente o paraíso, porque temos dívidas a saldar, mas nos é oferecido o trabalho como forma de pagamento delas, ainda num ambiente amoroso, acolhedor, porém, não dispomos de tempo para lamentações. É assim, é um daqui para frente. Então, acho que ele deixa bem claro, olha, é pegar ou largar. É isso ou voltar para as zonas inferiores. Então, assim, com doçura, mas também com firmeza, Clarencio faz André Luiz dar uma repensada na situação. E, para mim, esse é, assim, o precioso aviso, né, do capítulo. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre os laços familiares que se formam na Terra, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, diz assim: a verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, é a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extingue-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Portanto, não precisamos nos preocupar. Se os laços que nos uniu aos familiares for de amor, estaremos para sempre ligados aos entes queridos. Ah, isso mesmo, boa observação, isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós entendermos que nós somos todos filhos de Deus, é uma grande família, mas obviamente que tem uns laços que são mais fortes, mas são os laços de amor, e aí não precisa necessariamente ser só da família carnal, que de repente nós estamos aqui encarnados nessa família por algum outro motivo que não necessariamente laços de amor. Mas eu queria só fazer um outro detalhe aqui, chamar a atenção para uma outra questão, que de repente pode parecer que assim, eu não posso falar, desabafar. É óbvio que pode desabafar. Aliás, os psicólogos gostam muito quando os pacientes vão lá para o consultório e desabafam, porque é aquele momento que a pessoa está precisando falar mesmo, está precisando se colocar, e é importante isso, é como se fosse uma panela de pressão. A panela de pressão tem lá aquele pino de segurança que é justamente para a panela não explodir. Então sai aquele arzinho quente, a panela não explode. E o momento do desabafo ele é importante para isso, para você, de repente, colocar, falar, você solta um pouco aquelas situações todas negativas que estão lá te incomodando. O problema que eu vejo, que eu acho que esse capítulo está querendo mostrar, e o Clarencio está tentando ser bem didático aqui com o André Luiz, é você não ficar só nesse momento. Você só ficar no pensamento negativo, naquele pensamento monotemático, te jogando muito para baixo, porque isso não vai te ajudar. E isso é uma questão que você tem que saber lidar com muito cuidado para não ir para o nível pré-sal, né, da depressão, daquela questão assim, só de negatividade. Então, acho que esse só é o cuidado. Obviamente que desabafar faz muito bem, tanto que tem aí o serviço do CVV, o 188, que as pessoas ligam para desabafar. E tem lá os voluntários e tudo mais que atendem, estão lá para ouvir. Então, falar é importante, desabafar é importante. O problema é você ficar nesse pensamento monotemático e ficar naquela situação de vítima e ficar o tempo todo só pensando nisso e não fazer algo, ou pelo menos não perceber que tem coisas muito mais interessantes à sua volta, alegrias, coisas a serem construídas, do que ficar preso a pensamentos negativos. Bem, voltamos aqui para o nosso querido André Luiz. Nesse intervalo de tempo, enquanto o Clarencio estava falando, ele dá uma parada, né? Aí o André Luiz fala, secara-se-me o pranto. Ele está aqui, obviamente nós já falamos isso em episódios anteriores, então tudo isso é uma questão que o próprio espírito
dele ainda tenta nos passar aqui os sentimentos que ele estava naquele momento, mas não, obviamente, que o espírito tenha lá essas dores, nós já falamos, inclusive já citamos aqui Kardec, ou tenha órgãos, ou tenha condições de chorar, mas, de qualquer forma, tem aí essa possibilidade de ele demonstrar no texto que ele estava sentindo aí essa tristeza. Então, secara-se em mim o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diferente atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansiosos de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui no plano espiritual, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? E aqui ele tem, quando ele fala essa questão das aquisições definitivas, eu gosto de pensar muito lá naquela passagem que está no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 19 a 21, em Mateus, que é quando Jesus fala sobre o verdadeiro tesouro. Obviamente, Jesus não vai falar sobre essa questão da dor. A ideia mesmo é você trabalhar no bem. Acho que é mais essa a ideia, né? O trabalho, você tentar ser uma pessoa melhor. Então, tudo isso vai te ajudar a ter aqui uma divina realização, como diz o Clarencio. E o tesouro, diz Jesus aqui no capítulo 6, nos versículos de 19 a 21. Também está em Lucas, no capítulo 12, versículos 33 a 34. Diz aqui Jesus: não ajuntem para vocês riquezas na terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Ajuntem, sim, para vocês riquezas no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração, disse Jesus aqui no Sermão da Montanha, que é um dos discursos mais importantes dele, mostrando para nós o seguinte, que nós temos que nos preocupar com essas riquezas da alma. Vamos enriquecer a nossa alma. E para enriquecer a nossa alma, nós temos que fazer o quê? Trilhar no caminho do bem, fazer as boas obras, da caridade, fazer a nossa transformação moral. Então, é um pouco isso que o Clarencio está passando para o André Luiz. Seguimos aqui, ainda com o Clarencio. As almas débeis, fracas ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Sandra Rodrigues, vamos lá. E mais uma vez, eles falam aqui da importância do trabalho, de sermos úteis de alguma forma e dos prejuízos da ociosidade. Se nós ficarmos ociosos, nós nos tornamos uma porta aberta para os pensamentos ruins. Eu já falei aqui sobre a questão 459 do Livro dos Espíritos, mas vale a pena repetir, já que é bem pertinente a esse assunto da ociosidade. A pergunta é a seguinte: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E a resposta: a influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Então, nós podemos aqui tirar a conclusão de que a cabeça e as mãos paradas são um prato cheio para os espíritos inferiores influenciarem os nossos pensamentos. E daí, o que vai acontecer? Nós só vamos ver o lado ruim da história. A nossa vida vai virar um muro de lamentações mesmo. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, O Céu, no item 12, fala o seguinte: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. E quem é aluno do Antônio ou segue o canal dele no YouTube, já ouviu ele falar algumas vezes do poeta
e espírita Casimiro Cunha. Então, eu roubei aqui alguns versos em que ele, o Casimiro Cunha, fala sobre o trabalho e a ociosidade. E é assim: nossa vida deve ser fonte cantando a bondade. Água estanque e sem proveito é cofre de enfermidade. Trabalha constantemente, se procuras luz e paz. O tédio é a chaga invisível daquele que nada faz. Cultiva nos teus lazeres pensamento nobre e ativo. Todo ócio sem estudo é sepulcro do homem vivo. Nós, gente, sempre temos uma oportunidade para sermos úteis, mas muitas vezes nós fingimos que não vemos. É boa lembrança do Casimiro Cunha. O Casimiro Cunha ele foi um poeta fluminense, nasceu em Vassouras no final do século XIX e desencarnou cedo. E ele foi um dos primeiros espíritos que fizeram contato com o Chico Xavier, lá no final da década de 20. Tanto que ele participa do primeiro livro do Chico, que é o Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em 1932. Grande Casimiro Cunha. Bem, voltamos aqui ao nosso querido Clarencio, ainda dando as orientações aqui para o André Luiz. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa, diz aqui o André Luiz. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações, pensamentos, reflexões, elucubrações mais sadias ou pensamentos mais sadios. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade, ou seja, a insensatez dos filhos, para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira criança da que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Sandra Curado. Aqui nesse final, eu queria enfatizar a importância da demonstração de paciência de Clarencio com André Luiz, que deixou que ele discorresse todo o sofrimento, todas as angústias, e aí sim, no momento oportuno, ele aplicou a lição. Isso demonstra, mais uma vez, que o acolhimento caridoso transforma não só as pessoas, mas também o ambiente. Porque ficou claro a mudança que houve na atmosfera espiritual entre o início do capítulo e agora, no final, quando o Clarencio repete a mesma pergunta, mas ele obtém uma resposta bem diferente, vinda de um ser que a gente percebe que se elevou. Mas o que me chamou bastante atenção também foi a diferença entre a comunicação entre as duas perguntas feitas por Clarencio, porque na primeira pergunta ele diz assim: como vai? Melhorzinho? É uma pergunta assim fofinha, né? Até infantil. Então ele é uma pergunta dirigida a um ser assim mais fragilizado. Só que na última ele muda a entonação. Ele pergunta: como passa? Melhor? Cobrando ali um pouquinho mais de postura de André Luiz. Então, eu acho que aqui fica também um alerta para a gente ter sempre assim, um olhar acolhedor para quem nos procura pedindo socorro, não somente para passar a mão na cabeça, mas assim, para amorosamente tentar trazer essa pessoa à razão, ao equilíbrio, ou por si só, se ela conseguir, ou então com uma ajuda de algum profissional, como o Antônio já disse antes. Eu queria finalizar esse capítulo com uma citação do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed, na página 15, diz assim: o Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de atitudes. E continua: as armadilhas do ego, as presunções da ilusão,
as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Ou seja, temos sempre o Evangelho à nossa disposição para renovarmos as nossas atitudes. Ah, excelente, é isso mesmo. As informações para que nós possamos mudar a nossa maneira de agir e de pensar estão aí no Evangelho, como bem mencionou a Sandra Curado, mas também estão lá na doutrina espírita e até mesmo aqui, na leitura do nosso lar. Este capítulo em especial nos traz muitos pontos para reflexão. Mas, como bem aponta o Hamed, o desafio é fazer esta autoanálise. Isso aí que é o problema. Tanto que Allan Kardec pergunta ao espírito de Santo Agostinho, como que nós podemos fazer isso? Essa ideia de conhecer a si mesmo, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. E a resposta de Santo Agostinho trouxe uma dica do que ele fazia quando estava encarnado. Então, diz ele lá na questão 919. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivos para se queixar de mim. Foi assim, segue Santo Agostinho, lá na resposta à questão 919, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, reparem aqui que não basta apenas você ficar na reflexão, apenas identificar os problemas que você tem. Não, você tem que agir, fazer algo para você fazer uma reforma naquele comportamento negativo, transformar aquele comportamento negativo para algo positivo. E o Santo Agostinho complementa dizendo que aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e perguntasse o que fez de bem ou de mal, mas complementando agora, vocês vão ver que tem um complemento, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem. Olha que importante, quer dizer, não é uma coisa só individual, você também pode e deve ter essa conexão espiritual, porque o plano espiritual maior, ele quer, óbvio, que nós todos sejamos espíritos perfeitos, que alcancemos isso, e para isso precisamos fazer o quê? A transformação moral. Então, diz aqui o Santo Agostinho, então você faz essa pergunta das ações do dia, pede a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareça, e aí, dessa maneira, você vai adquirir, diz o Santo Agostinho, uma grande força para se aperfeiçoar, porque, diz ele, acreditai-me, Deus o assistirá. Olha que bacana, que incentivo bom para nós fazermos essa autoanálise e pedimos aí a ajuda do plano espiritual para que nos ilumine para essa compreensão e possamos aplicar isso, essa modificação, essa mudança. Então, esse é um dos pontos que o Santo Agostinho nos traz sobre o autoconhecimento. Ele faz outros comentários importantes, principalmente sobre como driblar o ego. O ego ele nos esconde aí o nosso comportamento mais negativo, nos dá desculpas. Ele fala tudo isso lá nessa questão 919, e o Hamed, na leitura aí da Sandra Curado, nesse trecho que a Sandra Curado destacou, também fala sobre essa questão do ego. O ego realmente é algo importante para a nossa reflexão. Então, por isso que vale a pena ler na íntegra esse texto do Santo Agostinho, e nós vamos colocar o link lá na descrição desse episódio. Portanto, acho que aqui passando uma régua sobre tudo isso que nós estamos aqui repensando, vamos fazer uma reflexão constante, como nos ensinou Santo Agostinho, e com base nessa reflexão, nós podemos melhorar algumas questões internas nossas, alguns comportamentos, algumas maneiras equivocadas de pensar, de agir e de falar. E acho também que agora ficou muito mais claro para nós o título deste importante capítulo de hoje, Precioso Aviso. Estamos recebendo mais um aviso, de tantos outros que nós já recebemos, como nós falamos lá no começo aqui desse comentário, já temos avisos lá no Evangelho, Jesus cansou de nos dar uma série de avisos, a doutrina espírita, e aqui agora estamos recebendo mais um precioso aviso. Então nós temos material aqui para refletir por muito tempo
E mais importante do que tudo isso, aplicar todas essas questões que nós estamos refletindo e podemos sermos espíritos melhores. No próximo capítulo, na próxima semana, nós vamos ver, então, o capítulo 7, Explicações de Lísias. Então, o André Luiz vai ter uma outra conversa com o Lísias e ele vai mostrar, puxa, eu quero rever meus familiares, quero rever amigos que desencarnaram, em especial a mãe, o André Luiz está querendo rever a mãe, e aí vamos ter algumas revelações no próximo capítulo. Então, semana que vem, capítulo 7, Explicações de Lísias. Leituras e avisos feitos, vamos agora para o nosso momento de interação com os ouvintes, que nos enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Enviaram mensagens lá no Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter e também pelo YouTube. E hoje começamos aqui a nossa sessão com a Sandra Curado. Sandra, vamos lá. No capítulo 4, o médico espiritual, André Luiz fala sobre as máscaras que usamos em nossa vida humana. E a querida ouvinte, Ana Rubim, nos enviou uma mensagem pelo WhatsApp fazendo uma comparação entre as máscaras invisíveis que usamos e as máscaras que precisamos usar para evitar o vírus. Vamos ouvir. Que eu achei muito interessante essa colocação das máscaras que vocês fizeram. Que as máscaras que nós usamos hoje para evitar o contágio, todo mundo está vendo. Tem uma causa para evitarmos e ajudarmos aquele irmão, para ele não pegar. Então nós olhamos o outro. E a máscara que foi usada por André Luiz era a máscara para ele evitar conhecer as suas dificuldades, as suas coisas que ele precisava trabalhar. Hoje a gente usa também máscara, mas todos veem. E a máscara que ninguém vê, só nós sabemos quando colocamos. Comparação interessante, Ana, e bem apropriada para o momento que estamos vivendo. E se você quiser mandar uma mensagem em áudio aqui para o programa, é só mandar pelo nosso WhatsApp. Link na descrição do programa do YouTube. É isso aí. E eu vou enviar um oi para a Ana Cristina Moura, a Edi Sentim e para a Maria Cecília Rodrigues. Já a ouvinte Márcia Nepomuceno diz que entende o nosso esforço para ligar as informações do nosso lar com a doutrina espírita, mas no entendimento dela é como tentar misturar água e óleo. Não é mais fácil aceitar o nosso lar como obra de ficção? Pergunta a Márcia Nepomuceno. Olha, Márcia, tem muitos espíritas, a grande maioria, que concorda com as explicações trazidas em nosso lar. Como dissemos lá no primeiro episódio, não queremos aqui criar qualquer tipo de desconforto ou desrespeitar a crença de nossos queridos ouvintes. Tampouco fazer proselitismo contra ou a favor. O livro traz muitas informações interessantes que podemos usar para a nossa melhoria espiritual. E naqueles casos em que há um olhar diferente da doutrina, nós vamos aqui informar, claro. Mas quem decide no que acreditar ou aceitar é cada um de vocês. É um excelente exercício para saber conviver em harmonia, mesmo naqueles momentos de divergência. Sandra Rodrigues, o que você selecionou de mensagem? A ouvinte Adriana Vazirian disse estar cada vez mais apaixonada pelos episódios. E ela disse que quando eu falei fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, ela relacionou com o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É isso aí, Adriana, eu adorei a sua analogia. E eu quero aproveitar para mandar um beijo também para a tia Irene e para a tia Jaci, que são ouvintes frequentes do podcast. A tia Jaci disse adorar essa modernidade que nos deixa conectados nesse momento tão difícil. Olha aí, a família curtindo e participando aqui com a gente. Um beijão para vocês. Ainda bem, pelo menos fazendo sucesso com a família, isso já é importante, né? Nós vamos encerrar aqui esse nosso bloco com nossos queridos ouvintes, com um trecho da música Tá Escrito. Não, fiquem tranquilos, eu não vou cantar, não vou fazer nada disso. Essa música, ela fez muito sucesso aqui no grupo Revelação, na voz do Xande de Pilares. E nós vamos fazer aqui uma pequena homenagem à ouvinte Tatiana Porto, e uma mensagem muito bacana lá no YouTube, ela lembrou dessa letra
durante as exposições que fazíamos quando estávamos encarnados na Casa Espírita, isso antes da pandemia, que agora está tudo fechado. E é uma música fantástica, ainda mais para esses momentos mais desafiadores. Então, eu selecionei esse trechinho, repito, não vou cantar para não afugentar os nossos ouvintes, mas o trechinho diz o seguinte: é dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. É o André Luiz que entende bem essa parte aqui, né? Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. E aí diz aqui o refrão que é famoso dessa música: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Então é isso aí, a música está escrito com o Xande de Pilares, do Grupo Revelação, com esse refrão que é muito bacana. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Eu acho que isso que nós estamos precisando muito nesse momento. A nossa hora vai chegar. Bom, é isso aí. Até a próxima quarta-feira com mais um episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.